Pessoal, nosso vídeo essa semana é sobre paper. O paper, ele é um instrumento muito comum na avaliação de disciplinas, tanto na graduação como na pós-graduação. Então, por que os professores, eles costumam passar paper para os alunos escreverem? Porque é uma ótima forma de iniciar os alunos na linguagem científica. Então, antes de você começar realmente aqui a fazer o seu paper, é importante que você procure saber o que é que o seu professor espera do paper. Porque tem algumas formatações que a gente vai ver aqui que depende muito do professor. Então, o professor pode definir uma quantidade de páginas específica. Então, isso daí não vai ter um padrão, algo que diga o paper vai ter 7 páginas, o paper vai ter 10 páginas, né? Então, isso aí você precisa ver com o seu professor, tá certo? Geralmente, a gente faz com 10 páginas, mais ou menos 10 páginas. Mas aí é importante que você veja essa formatação dele. Tem alguns professores que pedem que você faça uma capa aqui antes de você começar realmente o texto do paper. Tem outros professores que já não pedem, já pedem que você inicie realmente do jeito que está aqui. Então, pessoal, é super importante que vocês vejam a formatação do professor, tá bom? E aí, de acordo com o que ele passou para vocês, vocês vão adaptando para esse modelo que eu vou mostrar aqui, né? O que eu estou mostrando aqui é um modelo mais geral que a gente faz. Então, o paper, ele é um pequeno artigo científico elaborado sobre um determinado assunto. Ele vai se diferenciar do artigo por conta do tamanho, tá certo? Porque ele é menor e no rigor metodológico. O artigo científico, ele sempre é mais rigoroso. A maioria dos papers, ele tem uma estrutura parecida, que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente inicia o paper, primeiro você vai ajeitar aqui a configuração, então você vem aqui layout de página, tá certo? Aqui em cima. E você já vai colocar aqui as margens, imagens personalizadas, e você vai deixar 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior e 2 direita. Isso aqui, essa margem você já vai colocar. Você vai iniciar aqui com os elementos pré-textuais. O que são elementos pré-textuais? São aqueles que vêm antes de você começar a digitar realmente o texto com o assunto. Então, eu tenho aqui, de elemento pré-textual, o que é que eu tenho? Eu tenho um título do paper e o subtítulo, se houver. O que é o subtítulo? É aquela parte do título que vem após os 2 pontos. Você pode optar por criar um título assim, com título e subtítulo, mas também, se você quiser, você não precisa colocar um subtítulo, tá certo? Você coloca apenas um título, sem os 2 pontos, né? Então, ele ficaria dessa forma aqui. E aí, geralmente, esse título aqui, a gente coloca ele em negrito, tá bom? Mas aí você vai olhar, né, a formatação da sua instituição. E aí você vai dar um espaço, vai colocar aqui o nome do autor 1 e do autor 2. Então, aqui a gente vai ver como é que ele vai passar para você. Pode ser uma atividade em grupo, então pode ser 2 autores, pode ser 3 autores. Pode ser você como primeiro autor e o professor como segundo, certo? Então, você vai colocar autoria. E aí, geralmente, a gente coloca uma nota de rodapé aqui sobre esses autores. Então, eu inseri aqui a nota de rodapé, vejam, 1 e 2, né? E aí, aqui embaixo, você vai colocar um pequeno currículo, um mini currículo desses autores. Então, o primeiro, por exemplo, é um aluno graduando no curso tal, pela instituição tal, e o e-mail dele. No segundo, o autor é o professor do curso tal, da faculdade tal, a titulação dele e o e-mail. Pronto, então aqui vai variar porque depende, né, da quantidade, de quem são esses autores que irão constar aqui no paper. E pode ser individual também, né? LPESA é individual, então você vai colocar aqui só o seu nome. Depois a gente vem para o resumo, né? O resumo, então eu coloco aqui maiúsculo, tá certo? Negrito, dou um espaço e vou digitar o resumo. Esse resumo aqui, ele tem a mesma formatação do resumo de um trabalho científico, a mesma coisa. Ele pode ir até 250 palavras, geralmente, então esse meu tem 150. Né? Porque como o paper ele é um pouco menor do que o artigo, então o resumo ele pode ficar bem menor também. Mas geralmente ele pode ir até 250 palavras. Então esse meu tem 150 e a formatação é aquela mesma, certo? Você vai trazer o objetivo do trabalho, o método que você usou, o resultado que você encontrou e a conclusão. Formatação não muda. Quando você terminar, você vem para as palavras-chave. Aqui você vai colocar desse jeito, né? E aí você vai colocar de 3 a 5 palavras-chave. E essas palavras-chave, elas são separadas por ponto e finalizadas por ponto. Quando você terminar isso daqui, você vai entrar aqui nos elementos textuais. O
que são os elementos textuais. A gente tem introdução, referencial teórico, método, resultados de discussão e a conclusão, né? Então, esses daí são os elementos textuais do paper. E aí eu venho com a introdução, vou escrever a introdução no mesmo formato, que como se eu estivesse escrevendo de um artigo, tá certo? De um contexto mais geral para um contexto mais específico. Então aqui no canal a gente tem vídeos sobre todas essas partes que eu estou explicando aqui para vocês, tá certo? Vocês podem ir vendo como escrever a introdução, como escrever o referencial teórico. Então de cada parte dessa a gente tem um vídeo aqui específico. Então aqui você vem para a introdução, você vai escrever. Eu coloquei aqui o tamanho, mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Geralmente, a extensão da introdução ela vai ficar de 1 a 2 páginas. Se o seu professor está pedindo aquele paper, o menor mesmo, com 7 páginas, mais ou menos, então você escreve só 1 página aqui de introdução. Se ele está pedindo aquele maior, que pode ir de 10, por exemplo, a 14 páginas, então você pode fazer uma introdução de 2 páginas. Quando terminar, a gente vem para o referencial teórico, certo? Alguns professores, eles pedem essa divisão aqui em 2.1, 2.2 e 2.3, enquanto outros professores não pedem. Pede que você faça o referencial teórico com texto só, né? Então, você vai ver também no modelo do professor como é que ele está pedindo. Aqui, no geral, no modelo geral, a gente divide, né? Então, eu coloquei aqui ele dividido. Então, você vai colocar 2, referencial teórico, né? Então, preste atenção que existe espaços aqui entre a última linha, né, da introdução. Você vai dar 2 espaços, 2 enter, né, que você está aqui digitando no e-mail. Então, você pode dar 2 enter e vai colocar no referencial teórico. Do mesmo jeito, eu vou dar aqui, eu estou aqui, então eu dou 2 enter e eu venho colocar o 2.1. E aí você vai escrever o seu texto, vai colocar o título do tópico aqui, então ele é maiúsculo, não negrito, né? E você vai digitar esse texto aqui. Depois, quando você terminar, você vem para o 2.2, certo? Não esqueça de deixar esse parágrafo antes e depois, né? Quando o trabalho é em 1,5, a gente deixa um espaço de 1,5 em branco. Então, se você clicar aqui, né? Você vai ver, olha, que aqui tá 1,5 em branco e aqui tá 1,5 em branco para você começar a digitar, tá certo? Geralmente, o recuo do parágrafo que a gente usa é 1,25, geralmente. Mas a norma da ABNT, ela não vai trazer isso, que é 1,25, né? Isso aqui é no geral. Tem alguns professores que pedem 1,5, certo? Então, você vai analisar também o modelo da sua instituição, né? Como é que ele está pedindo. Então, vou escrever o 2.2, certo? Aqui normal o texto. Depois eu vou escrever o 2.3 e aí eu termino o meu referencial teórico. Então, o referencial teórico, ele fica com mais ou menos de 5 a 6 páginas. Seria mais ou menos esse o tamanho que geralmente a gente deixa. Então, se você está fazendo o paper, o tamanho menor, que é aquele de 7, então aqui deve ficar, o professor certamente vai lhe pedir umas 4 páginas, no máximo, de referencial teórico, tá certo? Mas aí, se ele está pedindo um modelo maior, então ele pode deixar que você escreva até 6 páginas aqui nesse referencial. Quando terminar, você vem aqui para o procedimento metodológico, né? Que o procedimento metodológico, ele faz parte também desses elementos textuais que a gente tá vendo. Então, no procedimento metodológico, você vai escrever pouca coisa. Então, aqui eu coloquei como sugestão você escrever de 4 a 5 parágrafos, tá certo? Eu não tô me referindo aqui a páginas, né? Eu tô me referindo a parágrafos, só para vocês terem uma noção. Então, de 4 a 5 parágrafos, né? Aqui é importante você dizer como o estudo vai ser conduzido. Então, de que é que trata o trabalho? É um trabalho de revisão bibliográfica? É um estudo de caso? É uma pesquisa de campo? Certo? Então, é uma pesquisação. Então, você vai colocar aqui. O seu estudo ele é descritivo, exploratório, explicativo. É um trabalho quantitativo, qualitativo. Então, tudo isso você vai escrever aqui no procedimento metodológico. Nós temos aqui no canal também vários vídeos falando sobre os procedimentos metodológicos, a tipologia das pesquisas, né? Para vocês assistirem e ajudar vocês a escreverem essa parte. Então, de 4 a 5 parágrafos tá ótimo aqui para o procedimento metodológico. Depois vocês vão entrar em resultados de discussão. Então, esse resultado de discussão depende muito do que você está fazendo, porque se você tiver o referencial, só um trabalho, se for um paper só bibliográfico, só você fazendo com base em outros autores, então você pergunta ao seu professor se você precisa fazer realmente um referencial teórico,
Porque você poderia fazer alguns modelos de trabalho de referencial bibliográfico. Você faz a introdução, aí faz o método, aí já vem para cá. Resultado de discussão, que seria a análise dos artigos, né? Então, não teria aquela parte do referencial teórico. No entanto, se o seu trabalho ele não é só bibliográfico, então realmente precisaria dessas partes que a gente está falando, certo? O referencial teórico, o método e depois resultados de discussão. Então, aqui eu venho para o resultado de discussão, ele vai ficar mais ou menos de 2 a 5 páginas, então também depende muito do que ele pediu, porque se ele pediu, por exemplo, um estudo de caso bem simples, então se você colocar umas 2 ou 3 páginas, é o suficiente, né? Porque é um trabalho, como eu disse a vocês, que não tem um rigor muito alto. Então, de 2 a 3 páginas estaria ótimo, tá certo? Para essa parte aqui da revisão. Aqui você vem para as considerações finais, certo? As considerações finais você vai escrever de 2 a 5 parágrafos, então veja que é bem pequeno, né? Então, ali 2 parágrafos é suficiente, você destaca os resultados principais, tá certo? Ali no início, né? E aí você pode trazer as implicações do estudo e as limitações e sugestões para futuras pesquisas. Pronto, só isso daí tá ótimo para as considerações finais do paper. E aí depois você vem para o elemento pós-textual, tá certo? Que no caso, a lista de referências, né? Então eu venho, coloco aqui referências e vou colocar as referências de acordo com a norma que ele tá pedindo, tá certo? Então essas referências aqui que eu coloquei, elas estão na norma ABNT, né? A gente também tem vídeo aqui no canal sobre a organização dessa lista, então é importante que você veja. E essas referências a gente precisa colocar, tá certo? Mesmo que ele peça um paper para você de 6 páginas, de 5 páginas, você precisa colocar essa lista de referências. Por quê? Porque aqui na lista de referências é onde você está reconhecendo as fontes do seu trabalho. As fontes que você citou dentro do trabalho, né? Então, o trabalho, ele precisa ter citações. Ali você vai ver na introdução, as citações vão aparecer. No referencial teórico, tem citação também, tá certo? Então, as citações, elas precisam constar aqui no trabalho. Um aspecto importante é que deve ser escrito em terceira pessoa, né, o paper. E aí, essas citações também que você vai desenvolver aqui no seu trabalho, elas podem ser citações diretas e indiretas, tá certo? Mas geralmente a gente pede que vocês priorizem as citações indiretas, né? Então, os passos para você fazer o paper seria o quê? Primeiro, ler materiais, como por exemplo, artigo científico. Depois que você já tiver uma boa quantidade de materiais, que aí eu coloco aqui para vocês deveriam usar no mínimo 3 autores para fazer esse paper, no mínimo, um paper bem pequeno, no mínimo 3 autores, tá certo? Você faz um roteiro ou um esquema das ideias principais que você vai desenvolver. E aí, a partir daí, você vai começar a escrever. Então, o tamanho, como eu disse, ele é variado, porque alguns professores vão pedir um paper bem pequeno, de 6 ou 7 páginas, mas outros professores podem pedir de 12, 13 ou até 15 páginas. Tá bom? Então, pessoal, era só isso, nosso vídeo dessa semana. Um abraço e até a próxima.